Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Retornando aqui para o nosso curso de aconselhamento na área de dependência química, para você que tiver interesse em melhorar o seu repertório, talvez você tenha alguém que você queira ajudar, talvez você queira fazer parte de algum trabalho, queira fazer algum movimento. Então nós estamos deixando aí essas dicas aí para você que tem um interesse. Irmão Gerson tem uma experiência, tem 2 cursos, mais algumas outras formações que a gente foi fazendo e adquirindo com o passar do tempo. Nós decidimos deixar aí nessa playlist aconselhamento na área de dependência química. Tá aí o título aí, né? Capacitação em dependência química. Você entra aí se você tiver interesse. Você que está só de passagem, se você puder nos ajudar, se inscrevendo no nosso canal, você já está nos ajudando. Então vamos supor que você decidiu que vai criar um grupo de apoio, ou vai atuar aí, sei lá, vai dar palestras nestes lugares, ou sei lá, vai tentar ajudar alguém, vai fazer um grupo na sua comunidade, certo? Então você decidiu pelo grupo. Aí você tem que ver a equipe, quem que vai te apoiar? Você vai ter o apoio de um psicólogo, de um terapeuta? Isso é importante, tá, gente? Ter essas pessoas. Porque tem situações que vai ser preciso um especialista. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha lá uma pessoa que utiliza alguma substância e que ela tenha problemas na justiça. Então, às vezes, para ajudar essa pessoa, vai ser preciso um advogado, vai ser preciso uma orientação aí na área jurídica, né? Vamos supor que essa pessoa tenha um problema de saúde muito sério, sei lá, uma depressão, sei lá, uma doença qualquer específica. Aí ele tem que procurar um médico, ele tem que procurar um especialista. Então é sempre buscar ajuda especializada, né? A pessoa está com problema, sei lá, qualquer problema, né? E mais a questão droga. Então você tem que estar sempre ligado quanto a estas questões aí, certo? Vai atuar com adultos, só adultos, vai fazer um pouco de prevenção, vai trabalhar com adolescentes. Então já tem que ter colocando na sua cabeça essas ideias aí. Por isso a orientação de ter um caderno, um registro de evento. Pode ser um caderno assim, ó, que a gente tem bastante aqui. Os meninos, quando precisam, pegam com a gente, né? Às vezes a gente está falando, eles estão anotando. Às vezes você lê um texto da Bíblia, eles anotam o texto, anotam o que eles entenderam. Isso faz toda a diferença. Ontem nós tivemos um culto que é aberto à comunidade. Nós tivemos o testemunho de 2 jovens, o João Ítalo, que está com a gente já tem um tempo, e o Ismael, que está com a gente já tem um tempo. Os 2 testemunhos foram muito fortes. Também o testemunho, ele é muito importante, ele serve como uma palestra. Então você tem um grupo de apoio ali, as pessoas estão sentadas, você leva uma pessoa que teve uma experiência e passou por tal situação, é muito válido também. E quem pode mudar o seu paradigma num grupo de apoio, né? Todo mundo pode, se quiser, né? A gente não tem como obrigar, oprimir as pessoas a mudar de vida. As pessoas, ao ter contato com outras realidades, a pessoa em si é que vai, poxa vida, se o irmão Gerson conseguiu assim, eu também posso conseguir. Se a pastora conseguiu, se a professora, se o teólogo, né? Se a pessoa conseguiu, a gente também pode conseguir aí. Então sempre essas dicas aí. Se a pessoa precisar de medicação, aí tem que ser um médico, tem que ser um psiquiatra. Não pode ser o irmão Gerson, não pode ser um psicólogo. O psicólogo não pode dar receita. Olha que interessante, tá? Quem dá receita? O psiquiatra. O irmão Gerson tem um transtorno mental e utiliza droga. Quem que eu tenho que procurar? Um psiquiatra. Certo? Então tem os locais, nós temos o Sistema Único de Saúde, nós temos clínicas particulares, né? Tem que buscar essas pessoas especializadas aí. E o que acontece muito nos grupos de apoio são as sabotagens. A própria pessoa se sabota. Ela está caminhando, está buscando, está se orientando, e tem momentos das recaídas em que ela começa a criar mecanismos para sabotar o seu próprio tratamento. E isso já vai dando dicas antes dela utilizar a substância de novo, tá? Ela já vai dando dicas aí, seu comportamento, situações, pensamentos, algumas falas, alguns gestos. Então a gente tem que ficar muito ligado quanto a isso, porque não é fácil mudar hábitos
Exemplo, eu tenho uma rotina, eu acordo 5 horas, eu venho para cá, eu faço café, eu passo vassoura, eu limpo o banheiro. Segundas, quartas e sextas eu ainda preciso levar meu pai ao ambulatório, meu pai está fazendo tratamento de saúde, eu preciso acompanhar e tal. Para depois eu ir para o trabalho, depois no retorno, ajuda aqui, tem os eventos aqui ainda, né? Ontem teve uma pregação, o responsável por essa pregação de ontem foi o irmão Gerson. Então tem que estar preparado. Ontem eu estava com dor de cabeça, e mesmo assim você vai e faz a sua parte ali, né? E o conselheiro, a pessoa que vai estar na frente dos trabalhos, é um líder. E o líder tem que ser um exemplo. Então, um líder que faz parte do Alcoólicos Anônimos, né? É uma pessoa que está na linha de frente, está lá na frente, está falando com todo mundo. Mas depois que acaba a reunião, ele não pode falar assim, gente, vamos sentar ali, vamos tomar uns drinks. Não pode, não pode. Ele tem que ser um exemplo. Mas peraí, o senhor falou que não pode beber, mas o senhor está convidando a gente para tomar uns drinks, né? Mesma coisa a pessoa que está tentando parar de fumar. Ah, estou tentando parar de fumar, está prejudicando a minha saúde. Aí você está orientando e de repente você vai lá, pega a sua carteira de cigarro, acende um e... gente, a gente tem que relaxar. Não, não pode, não pode. Claro que não pode. E outra coisa interessante, eu já fui em lugares, tá, que fazem o trabalho com dependentes químicos. E o que me assustou é o fato de que a pessoa está ali para tratar uma dependência, mas ela tem total liberdade de fumar. Eu achei meio estranho, assim. É do lugar, tá? Mas eu irmão Gerson, particularmente, acho meio estranho. Já que é para tratar de dependência química, para mim, o cigarro, provavelmente, possivelmente, há dados científicos aí, é um dos mais destrutivos aí, tá? A gente vai dar mais um passo aqui na apostila. E aí nós vamos falar um pouquinho de drogas psicoativas, certo? Qualquer substância química, lá na OMS, Organização Mundial de Saúde, não está falando substância, está usando a palavra ente químico, tá? Mas é substância, ente, é a mesma coisa aí. Qualquer substância química, natural ou sintética, então você pode encontrar isso na natureza. Exemplo, a cannabis sativa, que é o nome científico aí da maconha. Você encontra ela na mata, na floresta, lá, o índio vai lá, pega e tal, faz o seu processo lá, seu procedimento lá. Então pode ser qualquer substância natural ou sintética, capaz de alterar o estado psíquico. Afeta aqui, afeta um monte de coisa, tá? Afeta a alma, afeta o espírito, afeta a mente, afeta o corpo do ser humano, da pessoa, né, do usuário, a pessoa que está fazendo o uso, e o funcionamento do sistema nervoso central, o cérebro, né, o tronco cerebral, todo o processo cerebral, né? E aí vai afetar a nossa percepção, a forma de olhar, de sentir, de entender o todo à nossa volta, a nossa interpretação, a forma. Então, eu vou te dar um exemplo. O irmãozinho veio aqui visitar o meu irmão outro dia. Já é um senhor de idade, é racional, tem seu intelecto, não é uma pessoa boba, né? E ele perguntou pelo meu pai. Eu falei, olha, meu pai está com problema de saúde, está com problema, né, doença renal crônica, os rins pararam de funcionar e tal. Ele falou assim, ainda bem que quando eu fui no médico, o médico me disse que beber cerveja faz bem. Gente, só que não. E eu acho que o médico jamais ia falar isso para uma pessoa que tem problema com alcoolismo, certo? Então é a interpretação dessa pessoa aí. E também interfere aí nas nossas reações. Às vezes uma pessoa alcoolizada ou sob efeito de alguma substância, ela vai ter aí as mais diversas reações aí, tá? E aí nós temos aqui umas classificações aqui. Classificações das drogas. Gente, são tantas substâncias, mas tantas substâncias, que talvez a gente não conheça tanta coisa assim, tá? Então é preciso estar sempre se atualizando, sempre revendo, sempre observando esses conceitos, essas ideias, essas teorias, para que a gente consiga melhorar sempre o nosso repertório, para que a gente consiga
Exemplo, a pessoa que usa droga, ela tem argumentos fortíssimos para poder utilizar sua droga. Então a gente tem que estar sempre ligado quanto a isso. A gente tinha uma pessoa no grupo que era sempre o questionador. Por que não pode usar? Eu me sinto bem usando. Então, não sabe? Tem isso, né? A pessoa estava toda lascada de saúde, né? Cheio de problemas de saúde por causa do uso das substâncias, mas ela tinha todos os argumentos para defender. Então nós temos lá drogas depressoras. Parece que até o próprio nome já está dizendo o que acontece, né? Ela deprime o sistema. Depressão mesmo. Já viu uma pessoa deprimida? É isso aí. Inibem a atividade do sistema nervoso central. Ela inibe, produzindo relaxamento, sedação, analgia, tranquilização e desinibição e alívio. Então ela dá uma deprimida no sistema. Só que tem uma coisa, tá? Às vezes a substância vai ter uma reação comigo de um jeito, mas com a outra pessoa vai ser uma outra reação, tá? Vou te dar um exemplo muito simples que aconteceu na nossa família. Meu filho Alexandre teve que fazer uma cirurgia quando eu era criança, com 8 anos de idade, um alongamento no tendão do seu pé. E quando ele estava voltando da anestesia, ele voltou calmo e sereno. Tranquilo. Foi despertando, foi despertando, foi despertando. A nossa sobrinha, filha, a Jéssica, ela teve que retirar as amígdalas, sabe? As amígdalas, uns caroços que a gente tem, né? Que atrapalham a gente para dormir. E ela tinha dificuldade aí na hora de dormir. E ela também era muito criança, 7 para 8 anos, né? Foi feito no mesmo hospital, tá? As duas cirurgias, tá? Com diferenças de tempo aí. O Alexandre é muito mais velho que a Jéssica. Eles têm diferenças aí de 6 anos de idade entre um e outro, certo? E quando ela foi despertando, ela voltou agitada. Se debatendo, querendo socar todo mundo. Então olha que interessante, tá? Tomaram anestesia geral, os dois, e cada um voltou de uma maneira. Então pode acontecer que para uma pessoa que faz o uso sei lá, vamos pegar a cachaça, por exemplo. A pessoa pode ficar agitada, falando muito. O outro não, o outro pode ficar quietinho, mais tranquilo. Então é a diferença aí de organismo para organismo. Nós temos aí também as estimulantes, ou seja, o próprio nome já está dizendo, aquelas que estimulam, aquelas pessoas que estão sempre, sempre agitadas, né? Você já viu isso? Pois é, se você mora em comunidade, na sua comunidade deve ter aí um local onde fazem uma comercialização de coisas que não eram para estar sendo comercializadas, né? Você me entendeu muito bem aí. É aquelas que aceleram a atividade do sistema nervoso central, produzindo euforia. Você já viu? A pessoa fica assim, né? A agitação, vai, volta, vai, sobe, desce, não sei o que, ele vai, corre, passa, inando, né? Agitação, psicomotoridade. A pessoa daquela agitação, ela vai, ela anda, ela carrega, ela puxa, ela leva. E inibição da fome. Tem algumas substâncias que a pessoa fica esquelética. É ou não é? Aqui a gente observa muito isso. A gente se assusta às vezes quando se encontra com as pessoas. Poxa vida, a pessoa era forte, era vistosa, o tom de pele muda. É interessante, é interessante. Só que a pessoa não percebe, tá, gente? Ela leva aí ela se acomoda, ela se adapta àquele estilo de vida ali. É diferente, é difícil de sair desse abismo aí. Sensação de coragem, a pessoa fica corajosa, ela enfrenta a polícia, ela enfrenta o exército, ela enfrenta as autoridades, ela enfrenta o pai e a mãe. Vocês não sabem de nada, cuida da vida de vocês. Força e poder. Eu sou o Superman. Lembrou-me do Nietzsche, né? O Nietzsche tem um livro lá, o livro falava do homem, o homem além, o Superman, o super-homem, um homem que é mais do que um homem, certo? Então nós temos aí as anfetaminas, que são substâncias que estão presentes num monte de coisa aí, né? Nós temos a cocaína, nós temos a cafeína. Irmão Jesus, cafeína é uma substância presente no nosso cafezinho. Eu acabei de tomar um cafezinho. É isso que eu falei outro dia, no primeiro ou no segundo encontro, se eu não me lembro.
Tem substância química em tudo enquanto é coisa. Em tudo enquanto é coisa. Aí tem uma garrafa de álcool aqui, ó. Substância química. Um tipo de droga. É ou não é? Claro que é. Então nós temos as anfetaminas, a cocaína, a cafeína, a nicotina. Elas sempre terminam em ina. É interessante, tá? Então fica a dica aí. Depois nós temos as drogas perturbadoras. São aquelas que distorcem, né? O próprio nome já vai dizendo, ela te perturba. Você fica perturbado. Você fica fora de você, né? Distorcem a atividade, fica distorcido. Você olha uma mancha na parede, você não está vendo uma mancha, você está vendo um dinossauro. É interessante isso aí. São aquelas que distorcem a atividade do sistema nervoso central, produzindo fantasias. Ah, eu estou sendo perseguido. Me ajuda, tem alguém atrás de mim. Não tem ninguém, mas a pessoa acredita que tem. Ah, estão fazendo um complô contra a minha vida. Me ajuda, chama a polícia. Criando ilusões. A pessoa cria ilusões. Ah, minha esposa está me traindo. Às vezes a pessoa não tem nem esposa. Mas na cabeça dele ele tem esposa e a esposa está traindo-o. Criando delírios. Já viu a pessoa delirar? A pessoa fica delirante. A gente conheceu uma pessoa, infelizmente já foi, né? No outro bairro onde eu trabalhava, e aí tinha uma pessoa que tinha problemas, ele até andou, na época, acompanhando algumas vezes aí o grupo de apoio que eu fiz parte, e às vezes a gente encontrava com ele, ele estava conversando com o muro da casa de alguém, ele parava em frente e ficava dialogando, como se o muro fosse uma pessoa, era assustador, era assustador. Às vezes a gente vê isso por aí, você sai nas noites aí para fazer algum trabalho, para levar algum irmão para casa, e quando você retorna, você encontra essas pessoas, alucinações. A pessoa tem alucinações, ela vê coisas, ela conversa com seres de outras dimensões em que só ela está vendo. Excitação ou tranquilização. Então a pessoa ou fica excitada, nossa, eu estou maravilhado, ou fica tranquilizado, nossa, eu estou tão sereno. E aí nós temos a maconha, nós temos plantas alucinógenas, nós temos o LSD, são várias substâncias químicas aí, né? Às vezes a pessoa tem uns chás aí, tem umas religiões que utilizam-se de algumas substâncias, né? Nós temos aí, eu vou lembrar, tem uma religião aí que faz o uso aí de uma substância aí. Eu vou lembrar, depois eu vou falar aí. Tá na ponta da língua para falar aqui. O LSD é um poderoso alucinógeno produzido pelo homem. Foi produzido pela primeira vez em 1983 lá na Suíça, né? Era uma depressora do álcool para cortar os efeitos. Olha que interessante. Depois nós temos aí, em 1962, eu já falei sobre isso aqui, mas é bom a gente estar sempre reforçando. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, é mundial, tá? No mundo todo, tá? Reconheceu a dependência química como doença. É uma doença. Então você olha para a pessoa que está fazendo uso de crack, é um sem vergonha. Só que não. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai entender que a dependência química é doença. Então não é sem vergonhice, não é safadeza, não é preguiça para trabalhar, não. É doença. Gente, a orientação é: não experimente nenhuma droga. Porque se você gostar, você corre o risco de se tornar um dependente químico. Se você não precisa tomar a substância, não tome. Irmão Gesso, eu vou tomar um negócio aqui. O médico te recomendou para tomar? Não, mas todo mundo está usando e está gostando. Então, cuidado, hein? Cuidado, que você vai se dar mal aí. Se o médico recomendou um remédio, uma receita, para você comprar algo numa drogaria, numa farmácia, tudo bem. Ele especificou a quantidade, o tempo de uso, né? Mas se não, fica ligado aí, não vai acompanhar grupos aí não, que você vai se dar mal aí, tá? A gente perdeu vários amigos aí nessa trajetória de uso de droga. Vários amigos, vários. Colega que mata colega, doenças que vão surgindo durante o trajeto. Então a dica é fugir disso aí. Classificou no Código Internacional de Doenças o CID. Então foi classificado
lá no Código de Doenças Internacional como a dependência química como doença. A pessoa aposenta, ela consegue aposentar. Vejamos como a dependência química foi definida. Eu tenho um amigo que, infelizmente, ele trabalhava numa empresa de ônibus. Foi experimental o tal do crack. Ele só tomava sua cerveja nos finais de semana, juntamente com a sua companheira. Então, um dia um colega ofereceu, ele experimentou e aquilo ali acabou com a vida dele. Hoje você não fala que é a mesma pessoa. Ele até se comunica como aquela pessoa de antigamente, mas se você vê, você fala, poxa, você era forte, você era assim, você... Não, mas aí e tal. E ele aposentou-se por causa disso. Então, vejamos como a dependência química foi definida. Dependência química é um estado psíquico ou físico que resulta na interação de um organismo vivo e uma droga e que se caracteriza por reações, comportamentos e outras reações que sempre inclui um desejo compulsivo ou necessidade de usar a droga de forma continuada com o fim de sentir os efeitos da droga e ou evitar o desconforto da ausência da mesma. Então o organismo vai sentir falta, você vai usar, vai sentir falta, você vai usar. É como respirar. Não tem como ficar sem respirar, né? Mas a substância, você não precisava dela. Até o momento que você começou a fazer uso, seu organismo se acostuma, sente falta e você precisa, por causa desse hábito, dessa ausência, dessa carência, do seu organismo querer mais e mais essa substância química aí. Já vou! Estão me chamando. Poderíamos definir a dependência química como uma doença progressiva, incurável e potencialmente fatal que atinge o indivíduo nas áreas físicas, mental e espiritual. Nós vamos parar hoje por aqui e aí a gente vai dar continuidade depois aí. Valeu!